Fala galera, antes de começar o vídeo, queria pedir você para se inscrever no canal do YouTube Só Direita, onde nós só falamos de política, não tem outro assunto, só vamos falar de política e opiniões, informações, palpites. Nós vamos aí ter esse espaço, então eu te peço, nos ajude lá se inscrevendo no canal do YouTube. Vou deixar aqui depois no final a descrição embaixo do vídeo, que você possa aí se inscrever e nos ajudar, beleza? Para quem está acompanhando o decorrer desses quase 3 anos de governo Jair Bolsonaro, deve ter reparado o nível e a insistência da oposição em crítica. Dentro de um governo é normal ter esse nível de crítica? É até normal, principalmente no Brasil, onde nós temos vários partidos, onde se divide em esquerda, direita, centro, centro-direita, centro-esquerda, aqueles que abstêm, aqueles que não são nada, aqueles que têm a opinião pessoal. Então no Brasil é bem mais difícil, comparando aí a outros países que só tem a oposição e o partido, dois partidos, é bem mais complicado governar, né, e ser um presidente aqui no Brasil, seja ele de direita ou seja ele de esquerda. E você que vem acompanhando, você deve ter visto já aí a enxurrada de acusação, né? A esquerda nas últimas semanas não para de falar em prisão de deputado, prisão de vereador, prisão do presidente, prisão dos filhos do presidente. Infelizmente não tem paz. O presidente está sendo processado agora por conta da cloroquina. No Brasil é difícil governar, seja em qualquer lado, em qualquer esfera, direita ou esquerda. Mas queria eu aqui só falar aqui de dois personagens, de duas figuras aí que estão de forma tão ativa na crítica ao presidente Jair Bolsonaro, que um deles é o nosso conhecido Ciro Gomes e o outro é o Movimento Brasil Livre, o MBL. Ciro Gomes, ele é um crítico, mas infelizmente Ciro Gomes é um crítico destrutivo. Ciro Gomes, ele ofende, ataca, mente, manipula, né? Nós aqui do Ceará, nós vimos bem isso. Cada ponto desse estado tem um parente, tem uma pessoa da família do Ciro Gomes comandando. Aqui no Ceará é conhecido como um coronel. Ciro Gomes recentemente dando entrevistas ao Vila, dando entrevistas ao Datena, ele de uma certa forma ele expôs o PT de Lula na era Lula, onde ele foi ministro, e a última entrevista que ele deu ao Vila, ao professor Vila, ele falou que o Lula colocou, isso são palavras do Ciro Gomes, você pode ir lá acompanhar, ele disse que o Lula colocou um ladrão em cada ponto do Brasil. Um ladrão no Banco Central, um ladrão no Banco do Brasil, um ladrão na Petrobras, e assim ele espalhou por todo o Brasil. Ciro Gomes falou do Dirceu, Ciro Gomes falou do Palocci, braço direito do Lula. Ciro Gomes falou do próprio Lula de forma tão aberta. Ciro Gomes disse que Palocci, quando foi pego, devolveu 100 milhões de reais, e disse que Palocci era médico. Onde é que ele arrumou tanto dinheiro se não fosse por corrupção, né? Que nós sabemos que houve corrupção. Mas o que eu quero deixar claro para você é que onde estava Ciro Gomes quando ele era ministro? Porque tudo que ele acusa e denuncia hoje seria de muito bom proveito na época ser denunciado. Tudo que Ciro Gomes fala hoje não é porque ele é um homem correto, e sim porque ele rompeu laços com o PT de Lula. Então agora ele se sente aí mais independente de expor o PT, o petismo de Lula. Mas onde estava Ciro Gomes na época de Palocci, na época de Dirceu, na época que Lula começou os seus roubos? Onde estava Ciro Gomes nessa época? Para você ter uma ideia, Ciro Gomes em entrevista disse que
Fernando Haddad era incapaz de governar um país, que Fernando Haddad não conseguiu governar nem São Paulo, rejeição em São Paulo, ele era incapaz de governar o país. Mas eu te pergunto, no segundo turno de 2018, quem ficou no lado de Haddad? Ciro Gomes. O homem, sabendo que Haddad era incapaz, mas para derrubar o bolsonarismo, ficou no lado do incapaz. Interessante é que nesse país poucos estão se importando quem é bom, quem é ruim. Eles estão se importando com o poder e com o lado deles, com o benefício próprio deles. Então, onde estava Ciro Gomes para denunciar Lula, para entregar os roubos de Lula, os planos de Lula? Onde estava Ciro Gomes de 2002 até 2016? Onde estava? Ressuscitou agora? Não. Agora ele fala porque ele rompeu laços e tem, de uma certa forma, uma independência hoje política maior, não necessita do PT. O outro que eu queria falar aqui é do MBL. Eu, Micael, participei do MBL, fui integrante do Movimento Brasil Livre, aqui do estado do Ceará, de Fortaleza, mais precisamente. Entrei ali pouco depois das eleições de 2016, onde a Dilma, em 2014, onde a Dilma disputou com o Aécio Neves. Pouco depois dali eu fui vendo, analisando o movimento e entrei 2 anos depois, mais ou menos, do que aquelas eleições. O MBL, quando eu adentrei, eu via muito eles destroçando, acabando com os esquerdos, principalmente o PT, contra a corrupção, atacando Jean Willis, muito culto, inteligente, jovens. E aquilo me atraiu a entrar no MBL. Entrei em contato com o presidente do estado aqui em Ceará, que na época era o Carmelo Neto. Respondi, fiz inscrições, fiz todo um processo ali para adentrar do MBL, porque aquilo me atraiu de uma certa forma. Aquilo me chamou a atenção de uma certa forma. Me aprofundei. Chegou um tempo em que as eleições de 2018, para quem não sabe, o MBL não apoiou o Bolsonaro no primeiro turno, mas apoiou no segundo turno. Bolsonaro ganhou. Eu participei de um congresso aqui no estado do Ceará com todos os líderes do MBL, onde estava o Kim Kataguiri, Fernando Holliday, o Arthur e o Renan Santos, que é o líder deles, o principal. Para você ter uma ideia, dentro desse congresso, tive a oportunidade de conversar com todos, de conhecer todos, falar de política com todos. Dentro desse congresso, eles criticaram o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha acabado de ganhar. Eles criticaram o presidente, dizendo que o presidente não sabia fazer política. Não sabia fazer política. Qual a crítica? Para você que não lembra, quando o Bolsonaro ganhou, Bolsonaro era muito cru, muito parado, muito duro. Ele era impenetrável, dizia que não ia se aliar com a esquerda, com o centrão, com ninguém, era ali. Mas nós sabemos que no Brasil é difícil você não conversar com ambos os lados, não é se corromper, mas conversar com ambos os lados. E o Renan Santos, naquele episódio, falando abertamente, disse que Bolsonaro tinha que fazer política. Bolsonaro tinha que preparar discurso e pregação com direita e com esquerda. E ele falou isso. Tem que se aliar e tem que fazer política com o centrão e, se possível, com a esquerda e até mesmo com o petista. Se possível, Renan Santos, isso é palavra de Renan Santos, no congresso do MBL, ele disse que até lotear cargos. Isso foram palavras do Renan Santos, o líder do MBL, lá do estado de São Paulo. E ele falou que isso não era se corromper, mas era fazer política, né? Ele estava aí dizendo que o Bolsonaro tinha que fazer isso. Para quem acompanha o MBL, hoje esse partido, esse movimento, que é quase um partido, que quer ser um partido, esse movimento hoje é o principal crítico do Bolsonaro fazer política com o centrão. O principal, quem acompanha as páginas do MBL, quem acompanha Kim Kataguiri, Arthur, Duval, Renan Santos, vai ver que a todo momento eles lançam aí uma crítica em tom de brincadeira,
sobre a união do Bolsonaro com o Centrão, sendo que eles, há mais ou menos 2 anos atrás, assim que Bolsonaro venceu, falaram que Bolsonaro tinha que fazer isso. Ou seja, é um movimento de camaleão, um movimento que vai se adaptando conforme a situação, né? Eu me desiludi com o movimento. Quando o Bolsonaro ganhou, depois de meses, eles se mostraram oposição ao Bolsonaro e expulsaram todos que eram bolsonaristas do movimento. Expulsaram mesmo. Saiu aqui no estado, eu saí, Carmelo saiu, para você ter ideia, no estado do Rio de Janeiro, o Gabriel Monteiro saiu. Todos que eram a favor ou não se mostravam contra saíram, foram expulsos do movimento. Então esses são os críticos ferrenhos hoje do presidente. Movimento Brasil Livre, que vai se adaptando conforme a situação, são oportunistas, e o Ciro Gomes aí, né, que hoje abriu o baú das recordações aí e a todo momento entrega o Lula, mas na época ficou em silêncio aí, não entregando o seu amigo. Essa é a oposição que nós temos hoje. São oportunistas, meus caros. Não se espante, não acreditem no que eles falam. Eles querem o poder. Entrevista certa feita aqui em Kataguiri respondeu que o seu objetivo é chegar na presidência, não dele como parlamentar, não dele como vida pública, mas alguém deles, alguém que pensa como eles, né? Pra você ter uma ideia, na minha opinião, o Movimento Brasil Livre é um dos movimentos mais antidemocráticos do país, porque todos que vão contra eles, eles querem o impeachment, eles querem derrubar, querem prender, querem processar, querem caçar, todos que vão contra o que eles pensam, e são inúteis dentro das câmaras. E é isso, é uma oposição covarde, oportunista, mas eu acredito muito mesmo que nós vamos sobressair, a direita vai sobressair, essa esquerda não vai tomar o poder. Essa esquerda de Ciro Gomes e esses oportunistas aí do Movimento Brasil Livre. Um abraço.